Vamos direto ao assunto, crítica de Nightshade, segundo episódio da quarta temporada de Handmaid's Tale. Aqui no Mexido a gente não perde tempo. A June e as suas amigas ainda estão lá na fazendinha da senhora Kiss, mas elas estão se preparando para mudar de fazenda, porque o caldo entornou um pouco com aquele guardião que foi morto por elas, aquele abusador. A June, pela própria experiência de vida, sabe que não dá pra ficar simplesmente matando todo mundo, né? Apesar de que depois ela muda isso, mas enfim. Então a Kiss tá com sangue no olho. Ela quer, vambora, vamos matar todo mundo, vamos fazer essa resistência acontecer. Você é minha ídola, eu vi o que você fez e tudo mais. E a June falou, menina, peraí, calma lá, né? Assim que as coisas funcionam, né? Assim que a banda toca e tal. Mas aí a Kiss vai lá e pega um cara, um guardião, que tava, segundo ela, invadindo o território da fazenda dela. Como a fazenda dela é um território de resistência, um guardião externo é um perigo. Além do mais, era um dos guardiões que estuprava ela recorrentemente, então ela estava com um desejo de vingança muito grande. Eu acho que, na verdade, aquela fazenda me parece um território neutro, assim, uma coisa meio que de transição para os lugares dos rebeldes, porque os guardiões ainda entram lá, né? Ainda tem alguma... Pra mim ficou meio claro que ele é de Gilead, assim, ele é uma fazenda. Não, inclusive, é porque você falou que lá era um lugar de resistência. Não, sim, é um território de resistência para elas. Elas sabem que aquele é um território de resistência, mas ele é uma fazenda de Gilead. Nesse segundo episódio que a gente descobre que existe outros bordéis espalhados por ali, perto de onde elas estão tem um bordel cheio de comandante, para onde a June vai para coletar informações sobre para onde elas podem ir, para mudar da fazenda da família Kiss. Ela conhece a Daisy e é legal como a Daisy fala para ela, então é você, imaginei que você fosse mais alta. Você que tá aí, esse burburinho, você que matou o Winslow, né? Como que você matou ele? As pessoas estão ficando mais rebeldes, as pessoas estão queimando coisa, furando pneu por aí, como se a June tivesse inspirado as pessoas, os populares, né, os transeuntes, de se rebelar. Uma parte rebelde já existe o Mayday, já tem as Martas, né, se organizando, mas ela inspirou os populares. O que pode ser um grande problema. Se não tiver organização, não adianta revolução, né? Não dá pra você fazer uma revolução num sistema desse tamanho na base do caos, da completa balbúrdia. Não tem como. Não tem como, assim. Você precisa se organizar para poder fazer a coisa acontecer direito, né? O complexo de salvadora da June, de querer resolver tudo, de ir na frente, me incomoda um pouco às vezes, até porque às vezes ela é meio desleixada com isso, né? Ela acaba cometendo alguns erros que são apagados, que não acontece uma consequência muito grande porque ela é a protagonista. Isso é um pouco incômodo, mas a gente tem até a Alma falando para ela nesse episódio, você tá achando que você é um Rambo, né? Você vai lá matar os comandantes, envenenar todo mundo sozinha. Quando a June volta para aquela casa de Jezebel, essa nova casa de Jezebel que a gente é apresentado, né? A gente conhecia de Boston, aparentemente tem uma para cada cidade grande lá dos Estados Unidos. Ela ouve da própria Daisy uma frase do Emiliano Zapata, famoso revolucionário mexicano, famosíssimo e muito importante revolucionário mexicano, que é melhor morrer em pé do que viver ajoelhado. O Zapata liderou um exército em 1910, é isso mesmo? 1910? É isso, né? No começo do século XX, contra o Porfirio Díaz, que era um ditador. Com isso ele entra para a história como um dos heróis mexicanos. Tinha toda uma pauta revolucionária, é importante sempre frisar isso, né? Não era um cara que queria uma reforma do sistema. E hoje a frase caiu na cultura popular, como a gente vê em Handmaid's Tale. Já deve ter ouvido essa frase em algum outro lugar por aí. É uma frase que faz muito sentido. E é importante ressaltar que o movimento zapatista está vivo até hoje. Ele continua muito atuante no México, tem um forte apreço e ele nasce como um movimento indígena, então ele junta os povos indígenas do México e tem a parte dedicada às mulheres. As mulheres zapatistas são um forte elo do movimento que é fundamental para a manutenção do ideal revolucionário dele. Daí que ganha ainda mais peso, a gente está ouvindo isso da boca de uma mulher que está, prestes a causar um morticínio de comandantes. Sabe o que eu acho legal dessa personagem? Que ela tem medo. Ela não tá assim, vamos fazer, bora fazendo. Ela tá com medo. Ouvir essa frase me fez pensar um pouco
sobre como a gente está falando o tempo inteiro, e na série também, de revolução, mas a gente ainda não entendeu muito bem que revolução é essa, né? Para onde que vai? E que tipo de revolução, se é que de fato é uma revolução que vai ser estabelecida em Handmaid's Tale? Vai ser para voltar ao que era os Estados Unidos da América? Elas vão buscar esse país do jeito que elas conheciam? Era um país bom? Ele era bom para todo mundo? Era o Estado exemplo, né? Ou elas realmente vão botar abaixo todo esse sistema, que eu duvido muito que vai acontecer. Quem lê os testamentos sabe que não é isso que acontece. Gilead não acaba, grande spoiler do livro. Então elas podem estar buscando de fato acabar com esse sistema ou lutar contra ele para estabelecer um outro que também seja diferente do que elas tinham quando era a vigência dos Estados Unidos da América. Porque também aí não vejo muito sentido, não vejo muito sentido assim, né? Pra mim, porque numa série estadunidense faz todo sentido restabelecer a ordem desse país maravilhoso, a terra dos livres e dos justos e dos bravos e blá blá blá, né? Eu não sei se eu enxergo na série um posicionamento em geral, mas eu vejo que alguns personagens eu imagino como que seria o posicionamento. Por exemplo, o Mark Tuello, eu acho que ele queria voltar para os Estados Unidos exatamente do jeito que era. Agora, a mãe da June, por exemplo, a Holly, essa daí não queria isso não, ela queria um sistema de saúde universal. A Holly já tinha um ativismo, né? Que vinha, né, e remete aos anos 70, né, quando a gente acompanha na série. Seria como se ela participasse daquela segunda onda feminista nos Estados Unidos, né? Sim. Que lutava por um sistema diferente dos Estados Unidos mesmo, faz sentido mesmo. Mas é engraçado isso, né? A gente fala muito de revolução como se fosse algo muito óbvio e como se houvesse um caminho das pedras a se seguir, e na verdade é um processo que requer a ruptura completa. Então, se for para voltar ao que era, não vai ser bem uma revolução, vai ser simplesmente uma espécie de reformismo, né? Eles vão derrubar ou tentar acabar com parte desse sistema teocrático para voltar a um sistema como era dos Estados Unidos da América, que não é um sistema nem um pouco agradável também, né? Se for olhar pra June, ela só quer a Hannah. É impressionante como a cultura de Gilead entranha nas pessoas, como as frases continuam com elas, os gestos, a postura. Um grande exemplo é a Rita. Faz pouco tempo que ela tá lá no Canadá, mas ela ainda fala: estou pedindo a Deus, agradeço a Deus por estar aqui. Mas e se ela for uma crente? É uma sacada muito interessante da série tratar como as pessoas se adaptam fora de Gilead, ou não se adaptam. Na terceira temporada a gente acompanha a Emily, toda a dificuldade para ela estar lá, para ela reencontrar a família dela. Agora a gente tem essas 86 crianças, muitas que não conhecem outra realidade, que praticamente tiveram seus costumes moldados dentro de Gilead, tentando mudar completamente. Não vai ser uma tarefa fácil. Essa é uma parte que eu achei muito rica da série, porque é extremamente problemático, né? É óbvio que todo mundo que acompanha Handmaid's Tale entende que a situação de Gilead é completamente abjeta, então você imagina criar um filho e uma filha num sistema que vai transformar os meninos em grandes facínoras e as meninas em praticamente receptoras e progenitoras, quando der, né? Mas é um problema que se criou que realmente impacta a vida de muita gente e dessas crianças que não tem nada a ver com nada, né? Imagina você crescer todos os seus sistemas de valores moldados, como você falou, dessa forma, e de repente você tá jogado no Canadá com uma família adotiva, que é um outro sistema, né? Então eles comem diferente, eles se comunicam de forma diferente, e tudo isso impacta muito a vida das crianças. São pequenos detalhes, até quando a Rita chega, ela fala uma frase que era falada em Gilead. Ela dá um brinquedo de madeira pro menino, né? Um brinquedo que tinha lá. E eu acho que foi um ponto de vista muito bom ter colocado um menino sentindo falta. Homem tem privilégios lá. Ele era filho de um comandante, provavelmente ele ia virar um comandante se ele não saísse de nenhuma linha, né? Ele poderia virar um comandante e ser a pessoa da hierarquia mais alta ali naquela sociedade. Uma menina já seria um pouco mais complicado. Tem uma coisa também que a gente fica pensando, porque algumas famílias conseguiram fugir para o Canadá e aí elas vão recuperar essas crianças, mas tem família que morreu, né? Teve família que foi completamente assassinada e aí a criança fica sozinha em Gilead. Os pais e as mães que essas crianças conhecem são os pais e as mães de Gilead. E aí agora eles têm que se readaptar a uma nova cultura. É um processo muito custoso, assim.
E de forma alguma, isso significa que, tipo, deveria deixar lá pros pais de Gilead, cara, de forma alguma. Mas é que é custoso mesmo, e é legal eles mostrarem como que é difícil esse processo. Que não é uma coisa, que legal, as crianças sabem que aquilo lá é horrível, e elas vão ser criadas agora no Canadá livres e soltas, e vão ter bichinho no quintal, e tá tudo a maravilha. Não, não é assim que funciona. Tem uma coisa interessante também, que a Moira tá meio cansada de arrumar as coisas que a Juni decide, né? Assim, de pegar as consequências pra tentar resolver. Ela ainda fala uma coisa da culpa, né? Porque a Juni continuou lá e ela saiu, ela tá numa situação melhor, então ela carrega essa culpa. E ainda foi a fuga dela ainda foi junto com a Juni, né? Então acho que a culpa ainda fica maior ainda. Nos momentos finais, a gente descobre que a Serena tá grávida, e ela também. Nossa, eu fiquei assim, tipo, contando os meses. E tem o reencontro da Juni com o Nick. O cara tá até hoje, desde o 6º episódio, esperando pra ser mandado pra Chicago, fica lá fazendo uns serviços, e o serviço que ele arrumou foi ir lá caçar a Juni. Sabe o que eu acho? Eu acho que os caras contrataram o Max Minghella pra tantos episódios. No final, ele acabou ganhando uma certa proeminência, assim, porque as pessoas ficam torcendo para o Nick terminar com a Juni. Isso é uma coisa que eu não consigo compreender de forma alguma. É um negócio bizarro, assim, não entra na minha cabeça. Mas por conta disso, ele teve que ganhar uma sobrevida na série. E aí, fala assim, acabou aqui na 3ª temporada, velho. A gente tem que dar um fim pra esse cara, igual a novela. Quando às vezes acontece alguma coisa e mata o personagem. Só que como ele precisava voltar, em vez de morrer, ele teve que continuar. Aí dispensa ele lá naquele episódio lá, 3º, e agora ele tá de volta como um comandante muito importante. Não é possível que não tem mais ninguém pra mandar ir caçar a Juni. Porque fica muito conveniente, né? Colocar ele pra ir lá, pra ele falar assim, tô tentando que você não morra. E vai lá e conversa com o Lawrence. É isso. Fica aí que vai começar o 3º já já. Dá um Tchau. like.